Então, é uma honra conduzir este tema em especial, que já foi fruto de vários comentários no dia de hoje. Eu até chamaria essa, em sua experiência, o que deu certo e o que não deu certo em parcerias envolvendo dois ou mais setores para o enfrentamento às CCNTs, como a arte de atuar fazendo a diferença a partir de trabalho com multi-stakeholders, porque pegando um pouco das palavras da Kátia, né, que trabalharíamos com multissetores, mas é uma arte, né? Então, hoje nós vamos buscar falar sobre exemplos de vida real. Os nossos convidados são exímios experts no tema. Nós temos aqui a Adriana Lima do Roche, a Karina Dibe, da Secretaria de Saúde de São Paulo, a Luísa Haddad, do Pé de Feijão, eu vou apresentar direitinho, e a Silvia Pereira, da Secretaria de Pouso Alegre. Então, a Adriana, ela é bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana do Mackenzie, especializada em Gestão Estratégica de Sustentabilidade pela FIA Business School, vasta experiência em sustentabilidade, ESG, responsabilidade social corporativa, há mais de 11 anos no setor privado e atualmente é gerente jurídico de responsabilidade social e sustentabilidade no Roche. Então, muito bem-vinda, Adriana. A nossa querida Karina, minha colega de trabalho todos os dias, Karina, da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, mestranda em inovação do ensino em saúde na temática de cuidados paliativos, enfermeira pela Universidade Cidade de São Paulo, especialista em enfermagem oncológica e aprimoramento em psico-oncologia pelo AC Camargo Câncer, e especialista em atenção domiciliar e linhas de cuidados em doenças crônicas não transmissíveis. Atuou como supervisora técnica em saúde e atualmente é diretora da divisão de doenças crônicas, que representa a área de cuidados às doenças crônicas não transmissíveis, e a área técnica do programa Melhor em Casa na Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Karina. Aí, nossa querida Luísa Haddad, do Pé de Feijão, graduada em Biologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, MBA em Gestão do Ambiente e Sustentabilidade da Getúlio Vargas, atuou como gerente sênior de projetos, professora convidada do SENAC, professora de sustentabilidade no Gastronomia Periférica. Atualmente é cofundadora e diretora executiva do Pé de Feijão. Muito bem, querida Luísa. E por último, não menos importante, a nossa querida Silvia Pereira. Então, nós temos aqui bacharel em matemática, especializada em gestão hospitalar pelo Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do SUS, Minas Gerais, o PROHOSP e Gestão Estratégica em Instituição de Ensino. Atuou como diretora executiva da Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí, na qual fez parceria com a Univas pela reestruturação de instalações em aparelhos de fisioterapia em Pouso Alegre. Atualmente é secretária de Saúde da cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais, e membro da Comissão Intergestores Bipartite de Pouso Alegre, Minas Gerais. Muito querida, bem-vinda, Silvia. E eu digo que é uma mesa de peso, hein? Então, hoje, durante o dia, nós vimos que falaram abertamente sobre parcerias como essa, que é o tema da nossa fala de hoje, o doutor Dirceu Barbano, a doutora Débora Malta, o nosso querido Alessandro Chagas, a nossa querida Kátia Campos, que inclusive foi o tema central da apresentação dela de uma futura publicação da Organização Mundial da Saúde, de como melhor estabelecer critérios para a celebração de parcerias sem dores de cabeça. Sem dores de cabeça sou eu que estou pondo, não foi ela que pôs. E também pegando um pouco de palavras que aconteceram hoje aqui no dia da discussão de hoje, talvez essas parcerias, muitas vezes, elas venham oxigenar temas comuns que ao longo do tempo foram perdendo o glamour. Doença crônica é uma dessas, hipertensão, ela
deixou de ser glamurosa ao longo do tempo, mas, às vezes, as parcerias público-privadas trazem um olhar novo no processo. E essa oxigenação, em geral, ela catalisa mudanças. Ela ajuda a acrescentar valor nas soluções, mudando e impactando desfechos clínicos, mudando cenários. Por exemplo, no nosso caso aqui, o cenário das CCNTs. Então, rapidamente, eu vou falar sobre a Fundação Novartis, que é de onde eu venho, e a nossa experiência. Então, a Fundação Novartis, o que ela tem de complicado no seu nome? É a palavra de uma indústria farmacêutica. Então, por si só, ela gera uma sensação, uma percepção de conflito de interesse imediato, principalmente nós atuando no ambiente da saúde. Por outro lado, nós temos muitas experiências exitosas, dentro e fora do país. Então, nós trabalhamos, por exemplo, em parcerias com a Microsoft Foundation, com universidades das mais variadas, dos mais variados países, como localmente a Fiocruz, a USP, a Universidade Suíça de Saúde Pública, a Universidade de Saúde Pública no setor de Harvard. Nós temos também parcerias com centros de inovação, como o Impact Hub, Nova HC, Ministério da Economia e Inovação, o braço do C4IR, que é do Fórum Econômico Mundial, com a própria Fiocruz, uma parceria super exitosa em hanseníase e inteligência artificial com telemedicina, quer dizer, é um trabalho belíssimo, junto com a Microsoft Foundation, e todas elas gerando publicações, contribuições para o ambiente científico, mas praticamente todas elas foi necessário se confrontar com o risco de conflito de interesses, que talvez a melhor maneira que se tenha é deste confronto. Desde 2017, por isso que eu digo que a gente trabalha com a Karina aqui praticamente todos os dias, parceria com a Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo, com aceleração de ações no confronto das doenças crônicas não transmissíveis. E, simultaneamente, aconteceram este mesmo projeto no Senegal, no Vietnã, na Mongólia, e sempre com as mesmas preocupações. É como selar a confiança em vários momentos. Então, antes de passar a palavra, eu gostaria de trazer aqui considerações finais de uma publicação no Caderno de Saúde Pública que foi feito pela Escola Sérgio Arouca, da Fiocruz, em 2017, sobre o risco de parcerias público-privadas em saúde pública. E as considerações finais começam assim: como identificar lobos em pele de cordeiro? É bem legal, né? Como se identificar se nos bastidores vamos ter publicidades milionárias com base comercial de produtos nocivos à saúde? Como diferenciar esses cenários para estabelecer um relacionamento confiável e que realmente traga valor ao objeto de trabalho, por exemplo, o munícipe? Como assegurar transparência nessa relação? Como a declaração de conflito de interesses, seja ela real ou percebida, individual ou institucional, elas devem ser explicitadas e gerenciadas. Como fazer isso? Para que não venha ruir uma possível boa relação, por falta de gerenciar com transparência o tema. E como proceder para que as PPPs gerem valor a que se pretendem, ajustando as expectativas de ambos os lados, principalmente as parcerias de longo prazo. Então, isto posto, começamos aqui os nossos debates. Como vocês já foram devidamente apresentadas, não precisam ser apresentadas, mas eu gostaria de colocar aqui, vocês fiquem à vontade de levantar a mão e falar, sobre dificuldades encontradas em vida real, e poderíamos começar com também boas práticas a serem compartilhadas. Quem se habilita? Nós vamos aqui medir o tempo. Vamos começar com uns 2 minutinhos para cada um. Eu vou passar a palavra para a doutora Silvia Pereira. Pronto, já que tem que começar falando com...
Boa tarde, gente. Prazer estar aqui, viu? E eu acho que para falar de dificuldade, nada como a gente pegar uma cidadezinha do interior, né? E falar um pouco desse nosso dia a dia. E a gente, enquanto gestor de saúde municipal, eu acho que a gente traz realmente, sente na pele, de uma forma mais direta, esse contato, né? Por ser uma cidade menor, as pessoas nos conhecem, então é desde a você tem que escolher que supermercado que você vai, que padaria que você vai, porque dali na fila você já vai ouvir um monte de queixas e pedidos e que começa a surgir para a gente. Falar dessas doenças crônicas, né? A gente tem essa experiência nas parcerias aí com as escolas, né? Dentro do próprio serviço público, com as escolas, com a Secretaria de Políticas Sociais, com as demais secretarias que precisam entender da importância daqueles processos que a gente tem dentro da saúde, porque o indivíduo é o mesmo, né? A gente está falando da pessoa que precisa do cuidado ali por completo. E a gente fala de uma mudança, acho que tem que ser cultural mesmo, né? As pessoas, principalmente nesse período pós-pandêmico aí, a gente tem um volume acumulado de doenças crônicas aumentando muito, mas muito, e a gente fala das principais causas de morte aqui na nossa cidade são, né, ainda a cardiologia, os AVCs e as doenças neoplásicas. Os desafios, eu acho que a população ela tem que ser parte desse processo e ela aceitar que ela é parte do processo, que as coisas vão depender muito delas e não de tratar a doença, esse é o nosso principal desafio, porque elas querem uma solução quando a doença surgiu. A consequência apareceu, a diabetes apareceu, a hipertensão apareceu. E a gente, aqui no planejamento regionalizado, a gente priorizou essas duas doenças, a hipertensão e a diabetes, como duas linhas de cuidado, né? Até mesmo porque o indicador nosso do Ministério da Saúde, da atenção primária, era um dos piores em relação aos municípios no todo. Pouso Alegre tem 150 mil habitantes, mas uma região bem numerosa de municípios pequenos. Então, assim, nós somos referência aqui para cerca de 600 mil habitantes, que são 32 municípios. Então, são muitos municípios pequenos, cada um com seus desafios aí. Nós priorizamos essas duas linhas de cuidado, da hipertensão e diabetes, e nos aprofundamos um pouco nelas, e aí a gente começa a perceber o quanto existe que pode ser construído, e nós chegamos a um ponto que a obesidade é uma das principais causas, tanto para hipertensão quanto para diabetes. E essa obesidade ela precisa ser trabalhada desde a educação, né, na escola, da merenda, do acompanhamento ali na escola mesmo. E aí o nosso município ele teve uma iniciativa, por exemplo, de não aceitar nada que não fosse saudável na merenda escolar. Lógico que a gente teve reclamação, porque não tem mais bolinho de aniversário, não tem mais festinha, não tem mais pipoca doce, não tem. E eu fico morrendo de dó, né? Gordinha que sou. Olha Aí, só, nós estamos a 3 minutos e meio. Vamos falar então dessa parceria. Foi às custas de alguma parceria essa mudança? Ou foi uma decisão que está se confrontando com, por exemplo, o outro setor, a da educação, que não está aceitando muito essa mudança? Como que está sendo isso? não, no município foi super tranquilo. A educação municipal Da parceira. é super parceira. Estamos com dificuldades com a rede privada, né, com a escola privada, que ainda tem as maquininhas lá de venda dos enlatados, dos empacotados, mas na escola pública a gente conseguiu e a escola tem sido bastante parceira nesse sentido. Tá Acho que bom. eu já gastei um tempinho aí. Doutora Silva, não, mas foi ótimo, foi excelente o preâmbulo, muito obrigada. Agora eu vou passar para a Karina. Karina, você poderia nos trazer
alguns pontos de dificuldades, por exemplo, fala um pouquinho de uma parceria que você queira trazer, dificuldades e uma coisa que foi boa. Tá, eu vou começar pela coisa boa. Não gosto de falar das dificuldades, porque elas são superadas a todos os momentos, né? Então, eu acho que tanto o serviço público, em parceria com outros tipos de serviço, a gente vai aprendendo um com o outro, né? Então, são diferentes dimensões que, aos poucos, a gente vai aprendendo com o setor privado e o privado aprendendo conosco, né? Então, eu tenho, para falar a verdade, Ari, eu tenho muitas dificuldades para a gente somar aí as dificuldades, porque a gente foi superando, né? Então, assim, foi um movimento, há muito tempo que temos uma relação com a Fundação Novartis, e dessa relação a gente tirou alguns aprendizados que validam as próximas, né, parcerias que virão, e que já vieram, na verdade. Então, isso foi muito bom. Gostaria de falar da parte boa, né? Que a gente coleciona muitas coisas boas. Então, eu vou falar de duas experiências que a gente teve ao longo desses anos, que foi com a Fundação Novartis e com a Beringer, né? Então, são dois tipos de acordos que foram feitos, né? Onde a gente teve aí instrumentos jurídicos que formalizaram essa parceria. Uma dificuldade, sim, que eu acho que é bom a gente trazer aqui, é a formalização, né, do instrumento jurídico, porque perpassa por várias instâncias da secretaria. Então, isso acaba, acho que, demorando um pouco, né? Hoje, no momento, com a Fundação Novartis, a gente está renovando o contrato, né? Então, a gente está vendo que, nesse momento, a gente está tendo um pouco de demora, porque vai para o jurídico, volta, por mais que tenhamos aí um tempo acumulado, né, Yara? É, Então, acho que isso foi e é uma dificuldade que a gente não consegue controlar, né? Não temos a governabilidade diante dessas dificuldades. Enfim, né? Acho que isso foi um ponto importante. Mas, para seguir, né, a gente acumulou algumas experiências, e um case de sucesso, tanto da parceria com a Fundação Novartis, quanto da parceria com a Behringer, foi, né, realmente a detecção precoce, né? Então, a gente teve aí a implementação de protocolos, a gente teve apoio à capacitação, a gente teve aí um acumulado de conhecimentos, troca de expertise, tecnologia, mas um case de sucesso, de fato, para as duas, foi detecção precoce. Por quê? Porque está completamente alinhado com o nosso Plano Municipal de Saúde. Então, esse é um eixo muito importante para as parcerias, porque já foi feito um planejamento ele foi feito com os profissionais de saúde na ponta, com o conselho gestor. Então, é muito importante que as intenções, elas estejam alinhadas, porque a secretaria é porta-voz dos territórios. Então, as dificuldades, elas foram perdendo força, porque o objetivo principal estava totalmente alinhado com o Plano Municipal da Saúde e com a renovação do plano anual a cada ano que foi se passando. Então, um dos objetivos nossos é diminuir a mortalidade precoce, é aumentar a busca ativa de casos novos. A gente também conseguiu colocar esse indicador no contrato de gestão, que regulamenta também as organizações sociais a trabalharem na secretaria. Então, a gente também alinhou esse grande indicador em contrato de gestão com as organizações sociais que fazem aí a parceria conosco, né? Então, para falar um pouquinho aqui, vou resumir, né, que essa parceria ela veio durante um pouquinho antes da pandemia, durante a pandemia e
e a gente segue com o trabalho, tanto com a Fundação Novartis quanto com a Behringer. Então, falando um pouquinho aqui, né, da, do nosso mote de trabalho com a Fundação Novartis, que é a detecção precoce para as doenças crônicas, eu vou destacar aqui a hipertensão, né? Para isso, né, lá em 2017, foi utilizada uma metodologia, né, para dar seguimento às propostas, para ouvir o que os profissionais precisavam, para ouvir o que a população gostaria, né, que tivesse aí diante da prevenção de doenças crônicas. Então, foi utilizada a metodologia do Design Think. Dessa metodologia, tivemos resultados, a gente cocriou coisas em conjunto, a cocriação não veio só de nós, mas veio dos profissionais e da população, onde foram produzidos materiais lúdicos, com linguagem simples, ferramentas para busca ativa, para chamar a atenção, né, das pessoas, para buscar ativamente, para falar sobre a prevenção de doenças crônicas, para tocar no assunto. Então, a gente teve aí álbuns seriados, bingo, cartinhas, calendários, né? Então, isso foi muito utilizado pelos agentes comunitários para iniciar uma conversa. Também, né, implementamos a estratificação de risco cardiovascular antes da própria portaria, né, da estratificação do Ministério da Saúde. Então, a gente já estava testando, a gente já tinha implementado em territórios menores, e aí o segmento se deu para todas as unidades básicas. Eu acabei não falando, temos 470 unidades básicas de saúde. Então, depois de feito a cocriação, a gente teve esse momento de testar a estratificação de risco, e hoje a gente colocou numa plataforma chamada e-saúde, onde as unidades básicas, elas conseguem todas da mesma forma utilizar o mesmo instrumento. Então, isso foi bom porque a gente alinhou a forma de estratificar o risco, né? Para fomentar o autocuidado, implementamos também um espaço, né, também de busca ativa para autoaferição da pressão arterial na entrada das UBSs. A gente acumulou uma experiência desse espaço de autoaferição chamado Cantinho Cuidando de Todos, né, que ele tem o nome do nosso protocolo. Então, a gente está na 5ª versão do Cantinho. Então, é a próxima versão que vai chegar para todas as UBSs, em forma de maleta, para a gente poder potencializar as buscas ativas. A gente está ainda em negociação para firmar a renovação do contrato. Então, a gente também teve ações, né, onde a gente pôde prever a participação da Secretaria da Educação. Então, a gente teve ações que potencializamos no programa Saúde na Escola, com ações de prevenção e promoção, né? Então, tudo isso, a gente ganhou aí 19% de registros de pressões arteriais nos prontuários, né? Então, esse foi um dado muito importante, onde a gente teve ali uma empresa avaliando o impacto dessa iniciativa em algumas unidades, olhando os prontuários. Então, esse é um dado que ele foi analisado prontuário por prontuário durante aí 3 anos. Então, a gente teve aí um acumulado de pessoas identificadas de hipertensão, chegando aí a 4 milhões, de diabéticos, 2 milhões. A gente aumentou em 30% a estratificação de risco, né? Então, a gente acumulou esses resultados que foram muito importantes desde que a parceria iniciou, né? Então, durante todo esse tempo, a gente teve dificuldades, a gente superou as dificuldades, a gente teve várias comemorações, né? Acho que foi muito, muito bacana, né? Então, assim, Eu acho que aqui, Karina, a gostaria de gente salientar os pontos positivos mesmo.
Eu acho que aqui uma coisa que é bem É. interessante, que talvez a gente possa compartilhar dentro disso que você está falando, Hum, é que não tivemos dificuldades, mas elas foram todas confrontadas. Eu acho que isso vem isso. de encontro com as palavras que foram usadas hoje pela Kátia. São as palavras que tem no texto. É não fingir que as dificuldades não existem, né? E todas elas você, secretaria, trouxe com muita transparência. E isso foi muito bom, sabe? Não é que na hora a gente goste, mas é ótimo, porque senão não existiriam parcerias longas, Uhum, né? É muito bom. Eu vou ter que passar a verdade. palavra para as Tá. demais. Eu agradeço muito os seus pontos e a gente vai voltar para Beringer, se coincide os pontos Sim, que tem conheci. que ser trabalhados, né? Para a gente, de repente, falar, olha, é um padrão isto, né? Então, agora eu vou passar para a Adriana. Obrigada, Yara. Bom, eu fui pegando aqui um monte de coisa que foi sendo dita, que foi falado pela Silvia, pela Karina, por você também, para poder trazer um pouco aqui da perspectiva da Rocha, de como a gente vê também essas parcerias, tanto num pré, né, a pré-formalização e depois que elas são de fato implementadas, né? Então, acho que tem um ponto, primeiro, super interessante que a Silvia trouxe, que é da perspectiva do cidadão, né? Então, como que a gente trabalha com questões que elas vão de fato atender, né, que vão promover, né, um benefício, um impacto maior para a pessoa, né, que tem que ser aquela pessoa a ser impactada, a ser beneficiária, né? Então, acho que esse é o principal ponto, e isso é que deveria ser o objetivo primordial de qualquer parceria, né? É claro que aí isso acaba extravasando, né, para uma questão que é do que vai convergir de interesse das partes, então, como a Karina bem trouxe, né? Ter uma iniciativa que vá de encontro com o que está no plano de governo, né, já do município, do estado, enfim, né, aí, independentemente do território, mas e que também isso faça sentido para a empresa e que a gente possa convergir. E a partir daí, esse diálogo começa, né? Ele tem que ter um ponto zero, e para mim o marco zero ele é justamente esse, é quando a gente identifica essa necessidade e a gente constrói em cima dessa necessidade, entendendo que quem está junto nessa parceria ela tem um papel e uma responsabilidade iguais, né? Então, eles têm que se debruçar sobre isso, eles têm que entender cenário, eles têm que fazer avaliação de riscos, que é muito importante, né? Precisa ter um olhar um pouco mais amplo, né? Agora, olhando um pouco mais aqui puxadinho, né, do nosso lado privado, muitas vezes, né, nós, como parceiros privados, nós somos olhados como mero financiador de uma parceria, né? Sendo que a gente tem uma expertise tão grande dentro das nossas organizações que às vezes elas acabam sendo pouco aproveitadas numa parceria, né? Então, como é que a gente pode trazer toda essa experiência, né? Às vezes muitos dados, né? Benchmarkings que já foram feitos, né? Tanto com outras organizações privadas ou mesmo, né? Em outros territórios que a gente pode trazer e explorar isso melhor, né? Ao invés de ficar inventando um processo novo, mas trabalhar em cima de uma coisa que já foi bem executada, já deu certo em um lugar, e aí a gente pode replicar em outro. É, e muito importante, então, essa questão, né, da cocriação e da gente poder juntos olhar para essa questão nas diferentes perspectivas e a partir daí a gente entender então o que é aplicável. E muitas vezes isso também não basta, né? A gente vai ver que a gente ainda vai ter que fazer alguns ajustes de rota aí no meio do caminho. A formalização, Karina, ela acaba sendo um ponto complexo, né? A gente sabe que a gente tem tempos muito diferentes entre público e privado, né? Então, às vezes, a gente acaba sofrendo muito com isso. Até que bom que a Luísa está aqui, porque a gente tem um caso super real e bem, né, pontual para contar, que acabou de acontecer,
e que era justamente isso, né? Depois de formalizar a parceria, né? Quer dizer, depois de formalizar, não, depois de desenhar toda a parceria, a gente já com cronograma, né? Tudo estipulado, data para começar, data para terminar. E aí foi, né, esse processo de avaliação mesmo do público, porque a gente precisa disso, né? Eu acho que assim, tem um lado negativo, que é o tempo, mas tem um lado positivo, que é o lado da segurança. Então, para nós, é fundamental, né, que o órgão público ele abra as portas para que a gente possa de fato entrar, né? E a gente tem ali toda a garantia jurídica de que a gente vai estar executando uma parceria da forma mais transparente, da forma mais lícita, né, e seguindo ali todo o rigor, né, e todos os critérios que são necessários para que aquilo, né, possa acontecer a contento, né, e sem nenhum tipo de problema. Então, ao mesmo tempo que tem isso que você trouxe, né, Yara, dessa reportagem, tem uma questão que, enfim, quando a parceria ela é bem executada e ela endereça todas essas questões, até mesmo um processo de uma, né, né, uma due diligence, um compliance que é feito previamente, isso a gente vê que não é mais um processo só do setor privado, o setor público ele também muitas vezes endereça, né, exige, quando a gente participa de editais para a formalização de parcerias, nós temos que ser submetidos também a um processo de avaliação. E eu acho que isso é algo que só vai, né, conferir garantia para os dois lados. E aqui E trazendo o também caso acho real, é bem diga. interessante um ponto que você comentou, que são os tempos são diferentes, né? Então, Então, às vezes, essa ansiedade às vezes atrapalha um pouco a relação, sabe? Mas é interessante também confrontar com esse tema, sabe? e A gente aprende colocar, a confrontar, né? e acho que trazer, Yara, talvez deixar mais transparente, né? Talvez esse seja um grande ponto. Do que é esperado de um lado, o que é esperado do outro, porque o que pode acontecer, né? Acho que você sabe bem, né? Nós aqui do lado né, olhando pela perspectiva, né, da indústria, nós às vezes temos um orçamento que ele é delimitado para aquele ano. Então, se de repente, né, tudo aquilo que foi desenhado, ele não é formalizado dentro daquele ano, A pode ser gente que para o ano perde. seguinte a gente não tenha mais aquela verba. Então, É, por isso que o tempo para a gente ele é tão precioso, né? é. Enfim, então, mas eu acho que se a gente Você ia coloca isso falar uma desde o prática, né? começo, sim, sim, que foi justamente o que aconteceu, né? Que, graças a Deus, né, apesar do tempo ter sido maior, né, do que a gente esperava, a gente formalizou, né, então, uma parceria entre Roche, Pé de Feijão, com a UBS Jaguaré, né, então é a UBS Piloto que está recebendo esse projeto, é um projeto que ele aborda um dos principais fatores de risco das DCNTs, que é a questão da alimentação inadequada, né, então o que a gente quer justamente é provocar uma maior conscientização sobre a questão da alimentação, né, e isso utilizando, por quê, né, utilizando uma unidade básica de saúde? Por causa do contato que eles têm com a comunidade, né, e da potência que eles têm, do poder que eles têm de levar essa mensagem, né, e não ser uma unidade que vai receber pessoas doentes, mas que pode também prezar pela saúde das pessoas, né, muito mais do que tratar as doenças quando elas já estão estabelecidas. Enfim, aqui do meu lado, depois eu vou passar para a Luísa para ela falar um pouco do lado dela, mas do meu lado, né? Então, um ponto foi esse do contrato, né? Levou 9 meses para que a gente pudesse ter ali a concordância do poder público para a gente entrar, mas isso aconteceu e a gente ficou super feliz, a gente celebrou muito quando aconteceu e a gente se sente muito seguro agora de fazer um trabalho bem, enfim, né? Robusto ali dentro. Uma coisa muito bacana é o engajamento, né? Eu preciso destacar muito aqui a questão do engajamento. Eu acho que quando às vezes a gente vai com receio, puxa, né? Será que o profissional que está lá na ponta, ele vai ver valor nisso que a gente está levando? E foi maravilhoso, né? Eu quero muito dar os méritos aqui também para Pé de Feijão, porque eles fizeram uma reunião inaugural, assim, fantástica, a abordagem deles foi maravilhosa, né? Então, muito diferente daquele momento onde você chega e só expõe, né, a questão, fica aquela coisa, todo mundo sentado ouvindo, né, você falar, não, eles montaram uma mesa com alimentos que eu nunca tinha visto na vida, de todas as cores, né, Vendo, Silvia, pode tamanhos. ser que ajude um pouquinho a experiência, Silvia.
Sim. E olha, fica a dica, viu? Porque Daí não realmente. tem a pipoca, mas tem uma outra coisa muito legal, de repente, né? E o que eu acho que é bacana aqui é porque você traz coisas que não são coisas que fazem, mas isso aqui é irreal no meu dia a dia, não. É. Geralmente, né, o que eles estão trazendo a conscientização é de Dá coisas para que a gente joga no criar uma coisa muito lixo. legal, é. Sim. Então, né, coisas práticas. Mas aí, Luísa, deixa eu passar Vamos para lá, você, Luísa. depois, se a gente tiver tempo, a gente fala um pouco mais. Silvia, quem sabe essa experiência não vai até você lá em Pouso Alegre, Luiz? Uai, vamos ouvir aqui, Luiz. Vou querer. Vamos lá, Luísa. Gente, só dando um contexto de onde que eu estou falando, né? Eu acho que vou trazer aprendizados de três principais projetos que a gente tem. Então, hoje a gente tem um projeto que é uma parceria com a Roche, com a Associação Saúde da Família e a Secretaria de Saúde de São Paulo, né? A Prefeitura na UBS do Jaguaré. A gente tem um projeto junto com a Prefeitura de Osasco, a Secretaria de Educação de Osasco, o Banco de Alimentos e o iFood de hortas pedagógicas dentro das escolas municipais. E a gente tem um projeto junto com a Fundação FEAC e a Prefeitura de Campinas, especificamente o Departamento de Segurança Alimentar, dentro da assistência social, numa comunidade que é o Jardim Florence, né, uma comunidade vulnerável de Campinas. Então, trago aprendizados dessas três experiências, que Bem são complexos, não? De multi-stakeholders. bem multi, né? E eu acho que os desafios que a gente mais enfrenta, acho que a Adriana trouxe um pouco essa questão do tempo. E aí eu vou usar o tempo de diferentes formas. Eu acho que tem o tempo da assinatura dos termos, né? Então é isso. Aqui em São Paulo foram 9 meses, em Campinas foi 1 ano, e o de Osasco já não. Foi muito, muito rápido a assinatura das parcerias lá, porque casa muito com o que a Karina falou. A prefeitura tinha assinado o Pacto de Milão, e ela assinou um compromisso de 100 hortas implantadas, né? Que ela queria implantar 100 hortas. Então foi assim, a prefeitura queria muito e aí a assinatura foi muito rápida, né? E o projeto começou imediatamente. Então a gente veio desse projeto para esse da Roche falando, não, Adriana, é rápido, a gente acabou de passar por isso. E então é muito isso, né? Acho que o aprendizado estar muito alinhado com a pauta. Mas tem um outro tempo que eu queria dizer que eu acho que é um desafio, é o tempo do parceiro. Então tem essa questão do tempo, como a Adriana comentou, tem o orçamento daquele ano, não sei se todo mundo sabe disso, né? Mas se não usa o dinheiro, normalmente a empresa pega de volta. E aí a área não tem o dinheiro no ano seguinte, então precisa gastar o dinheiro, né? Mas tem uma questão que muitos projetos, eles são feitos para que o financiador possa sair, né? Então ele entra, ele implanta aquele projeto, e esse acho que é das coisas que dão muito certo, né? Vou misturar aqui o que dá certo com os desafios, que o poder público nem sempre tem orçamento para criar um case que vai inspirar e que vai fazer, né, mostrar que é possível fazer. Então, vamos pegar o do iFood, por exemplo. Então, eles colocaram, né, um investimento alto para implantar hortas grandes dentro de escolas municipais que fossem com o objetivo de complementar a merenda escolar e para as famílias e serem usadas como plataforma pedagógica. Que se descobre quando começa a trabalhar com horta escolar, que só colocar a horta na escola não significa que o professor vai usar a horta. A mesma coisa da UBS, os profissionais eles não são habituados com aquele ambiente, né? Um ambiente hostil, então precisa ter uma formação. Então, essa formação, tudo bem. Depois, como que a gente vai fazer essa formação ser continuada, uma vez que o financiador sair? Então, parcerias com universidades locais que tenham pedagogia, que tenham nutrição, que possam continuar essa formação quando o Pet Feijão não estiver mais lá, e iFood não estiver mais lá. Então, essas parcerias para perenidade são super legais. Fizemos uma parceria com a WFP, que é um braço de alimentação, principalmente de alimentação escolar da ONU, Centro de Excelência de Combate à Fome, para escrever um case desse projeto de Osasco para inspirar outros gestores municipais que queiram implantar projetos de horta pedagógica. Então, o setor privado ele vem não só como financiador, porque ele traz muita expertise, eu concordo muito com a Adriana, né? Tanto no projeto da Roche como do iFood, ele é super co-construído, né? Não é só financiador e o Pet Feijão faz o que quer, não. A gente define junto o indicador, a gente conta com todo o conhecimento que tem, né? Então, o poder público ele cria esse case para que ele possa, né, ser replicado e ser perene. O que acontece que eu vejo como um desafio? Os tempos. O tempo de uma escola incorporar a horta dentro do plano pedagógico dela.
Por mais que já esteja escrito, tá, gente? Eu estou falando de planos que tinham isso escrito, tá? Dela incorporar, ou do profissional da UBS incorporar aquele conhecimento para conseguir passar, não é de um ano, normalmente, né? O que a gente vem vendo na experiência dos nossos projetos é o primeiro ano, a gente sensibilizar a pessoa para aplicar na vida dela. Então, aquele agente comunitário de saúde ele vai passar a comer mais fruta, legume e verdura, ele vai reduzir o consumo de ultraprocessado, ele vai começar as primeiras experiências de plantar o próprio temperinho, de cozinhar mais, para depois ele ter confiança. Então, primeiro você encanta o profissional, para depois ele ter confiança para passar aquele conhecimento. E muitas vezes o tempo de projeto que a gente tem para entregar essa autonomia e essa perenidade não é o tempo que o equipamento público precisa, seja a escola pública, seja a UBS, seja o CRAS, que são os equipamentos que a gente mais trabalha hoje. Então, esse é um grande desafio. Como é que a gente alinha isso, o financiamento essas não é expectativas, né? E o financiamento não é infinito, não significa que a Rocha, a Novartis tem que ter o financiamento para 2, 3, 4, 5 anos, mas a gente saber que nem sempre, né, o tempo que a gente tem de projeto e dos indicadores que a gente tem que entregar é o tempo do parceiro que está recebendo para entregar a perenidade, né? Luísa, sabe o que eu penso sobre isso? Que também foi um aprendizado nosso. Por exemplo, a gente às vezes pensa que 3 anos de projeto é muito. E o aprendizado diz que o projeto ele tem que ser, no mínimo, 3 anos. Então, eu acho que assim, o aprendizado, assim, a vida como ela mostra que é assim, sabe? Não é... Porque isso é humano, mudar comportamento, incorporar atitudes, né? Adriana, rotatividade, né? A rotatividade dos profissionais que estão envolvidos no projeto, que é uma coisa que nunca é levada em conta, que você formou e vai ter que formar de novo, porque mudou todo mundo. Você passa por 3 prefeitos, por 3 secretários, e assim vai. Antes de eu passar para a Adriana, eu vou passar para a Silvia um pouquinho, porque, Silvia, com tudo isso que foi comentado, e voltando para a sua experiência em Pouso Alegre, o que você gostaria de compartilhar conosco, acrescentando aqui nesses comentários? Bom, é bom ouvir, né, que acho que a gente não está muito fora desse contexto, porque a gente teve uma parceria com a Rocha aqui numa outra linha de cuidado, que é a câncer de mama, e está em parceria, né? É um projeto que está em andamento, e a gente também levou, acho que mais de um ano para conseguir celebrar o contrato e fazer isso funcionar. Mas a gente precisa de parceiros persistentes, viu? Porque o nosso dia a dia, a gente acaba caindo numa rotina muito puxada de uma demanda que bate a nossa porta toda hora, e às vezes essas coisas vão ficando do lado da gaveta, né? E a gente não consegue, dentro da secretaria, andar com tudo isso. Vocês colocando... A gente capacita um grupo ali de agentes, e aí aquele povo já muda, já altera tipo de contrato, já não passa no processo seletivo, e a gente começa tudo de novo. Então, é sempre um recomeçar. E assim, é aquela coisa, né? A gente planta para alguém colher lá no futuro, né? Não é uma coisa de imediato, não é um resultado de imediato. Que às vezes isso fica difícil de delimitar num prazo de parceria realmente, mas a gente precisa ser provocado por esse tipo de ação, né? Isso nos tira da nossa zona de conforto, nos faz buscar dados que às vezes a gente não estava trabalhando com eles ali, perceber que isso precisa ser trabalhado. Então, até essa fala, né, esse momento aqui, parar essa 1 hora para o fórum, assim, vamos falar de coisa boa, vamos falar do que pode ser construído, ouvir essas experiências, isso é tudo muito rico. E acho que a gente só tem a crescer, conscientizando os gestores que isso é importante, que a gente não está aqui só para cumprir um papel cartorial, né, ali de fazer o dia a dia da secretaria, assinar 500 mil ordenações de despesas que chegam para a gente toda hora, mas que a gente tem algo por trás. A questão do planejamento, eu acho que é fundamental trabalhar o Plano Municipal de Saúde, a programação, né, os instrumentos todos que a gente tem, deixar isso tudo muito claro, porque às vezes a nossa equipe recebe isso como algo a mais para fazer.
Esse povo só inventa, esse povo, né? A gente já tem os sistemas aqui, por que que eu preciso alimentar outro? Então, fazer com que isso seja também é, que a equipe acredite, né, nesses projetos e que a gente tem muito o que crescer com tudo isso. Eu acho que é bem interessante isso que você também falou, sabe, da gente parar um pouco para pensar, porque a Roda Viva, ela é consumidora de inovação, né? Ela não permite que a gente inove, porque a gente tem muitas coisas para entregar. Isso não acontece só aqui entre nós, é a vida como ela é, né? A gente, se não para, a gente não consegue fazer uma coisa diferente. Mas é verdade que fica com cara de tarefa adicional muitas vezes, né? Então, como transformar esse conceito de que é mais uma coisa para eu fazer, ou que legal que eu também vou fazer isso agora, né? Então, eu acho que entra um pouco com o que a Luísa falou, que é esse tempo de maturação que tem que ter, né? Para a pessoa, o setor. Então, assim, precisa mesmo do engajamento, né? Acho que a primeira coisa, e que talvez se nós tivéssemos que tirar aqui uma coisa número um, que foi a tua experiência em Osasco, que foi também a nossa experiência quando a gente entrou na Secretaria de São Paulo, que foi rápido para assinar, para se considerando, porque era uma necessidade, era um desejo. É como se a gente chegasse assim e falasse, meu, já chegou na hora certa, parece que te mandaram aqui. Mas daí as coisas vão mudando, né? Então entram outras prioridades, que faz sentido, né? Pensa, no nosso caso, né, Karina, desde 2017, é óbvio que vai ter outras prioridades no correr do caminho. Não que a doença crônica deixe de ser prioridade, mas entra uma coisa que vira uma entrega. Nesse inteirinho, a gente já teve o processo da cidade de São Paulo sendo a cidade do idoso. A gente já tem, cada hora acrescenta uma que é muito legal. Pensa, a cidade do idoso é muito legal. Mas daí ela era para ser mais doença crônica, daí virou mais idoso. Então, o idoso com doença crônica, mas você já começa a fazer um puxadinho, né? Vamos fazer uma rodada aqui entre nós. As perguntas não foram bem umas perguntas, deixa eu ver se chegou alguma coisa. Mas teve aqui um comentário do Mark, muito legal, que é sobre a cocriação. Eu acho que isso também saiu aqui espontaneamente muitas vezes, né? Porque a pessoa assume que não é que ninguém vai lá com uma coisa pronta, que eu acho que isso também é muito importante, né? Porque quando nós falamos que a gente vai atender uma necessidade local, a pessoa do local tem que criar. Ela tem que criar junto, porque aquilo lá vai ser dela, não vai ser nosso, ninguém vai levar nada dali, né? Vai levar o conhecimento só. Eu não sei se a Karina poderia acrescentar alguma coisa nessa parte de cocriação, Karina, ou se você gostaria, inclusive, de talvez trazer um pouco mais da Behring aqui, que também nos interessa a todos também. Deixa eu falar um pouquinho da Behringer, porque também foi um case de sucesso, foi durante a pandemia e pós-pandemia, então foi também uma inovação colocar uma cabine onde a gente podia manter a realização do exame de espirometria, né? Então, isso foi muito bacana, foi distribuído nas coordenadorias, e após pandemia, a gente manteve esse contrato por conta de uma demanda, uma fila, né, uma fila de espera muito grande, uma demanda reprimida que justificava aí uma necessidade de fazer uma parceria com uma instituição privada, que é a Behringer. Cocriamos também outras coisas, como o EAD, né? Então, para a gente poder colocar esse paciente na linha de cuidado e garantir o tratamento adequado e manter e realizar esse manejo, né? Então, a gente cocriou um EAD, a gente produziu junto temas, a gente gravou, discutiu, colocamos para rodar, foi muito interessante. E depois disso, a gente implementou o protocolo. Então, foi tudo um pouco ao mesmo tempo. A implementação do protocolo também foi feito pela secretaria, juntamente com a doutora Ângela Ronda, que está aqui, né? Uma graça, nos apoiou muito, e ela teve uma participação muito importante, né? Para organizar todas essas informações, ela e a doutora Crismeri. Então, assim, foi um case de super sucesso, foi cocriado assim, com
conosco, aí não foi tanto com a ponta, né? Mas foi mediante aí uma demanda reprimida. O primeiro passo foi mediante a uma demanda reprimida de fila de espera. Isso justificou essa parceria. É muito legal, porque a gente percebe Uhum. que, na verdade, nós estamos aqui falando de parcerias, né? E todos os que estão ouvindo teria que ir considerando assim, são modelos, que nem quando a Luísa também trouxe aqui zilhões de parcerias com o iFood, com. Quer dizer, a gente pensa, nossa, a gente pode mesmo colocar todos os atores na mesma mesa e tirar o ponto comum, que esse aqui é o exercício mais difícil, né? Você tem uma bola aqui, por exemplo, que se chama pé de feijão, daí tem uma outra que se chama iFood, Bering, Roche, Fundação Novartis, Secretaria de Pouso Alegre, Secretaria X. Aí tem um miolinho, que é a intersecção do interesse comum. E aí a arte é trabalhar naquele miolinho, porque aquele miolinho é o lugar comum. A partir dali, cada uma das empresas, das instituições, elas têm outros afazeres também, mas aquele miolinho é como se fosse o nosso ponto de encontro, né? Onde a nossa conversa se aquece, né? Adriana, você gostaria de falar alguma coisinha também, que você levantou a mão. Eu queria só explorar um pouquinho mais esse ponto que a Luísa trouxe, né, sobre essa expectativa da absorção, né, do que foi feito. Porque eu acho que aqui tem algumas questões, né? A passagem de bastão, ela tem que acontecer, né? Se ela não acontece, é como se a gente tivesse, né, praticamente desperdiçado todo um processo, né, recursos, tempo de todos os parceiros, na realidade, porque aquilo não vai se manter, né? Mas é muito importante essa questão da sustentabilidade, né? É importante para todo mundo e principalmente para o cidadão, que é o beneficiário. Então, eu entendo, né, e concordo muito que tem essa questão do tempo, que isso tem que ser observado. Então, qual que é o tempo de saída? Qual que é o momento dessa saída para a gente garantir que todo o trabalho que foi executado até agora, ele vai ser longevo, né? Mas isso talvez é algo que já precisa ser discutido no começo, né? Qual que é a expectativa disso? Porque tem parcerias que, na realidade, a gente talvez não precise, é para, né, executar ali determinada ação para cobrir, né, um gap, alguma coisa que é momentâneo, mas que ele não tem essa necessidade da perenidade. Agora, essas que você precisa, né, que elas realmente sejam incorporadas e até pensando né, na replicabilidade, na escala disso para outros territórios, a gente precisa, né, que isso aconteça. Então, eu acho que assim, isso é um exercício que tem que ser feito de reflexão no início da parceria, né? O que a gente vai esperar? A gente vai esperar que isso aqui se torne uma política pública ou fortaleça uma política pública já existente, né? E aqui também acho que tem um outro ponto, quando a gente fala de política pública, né? Então, como é que a gente desvincula isso, às vezes, de apenas né, uma questão que ela possa ser prioridade, né, uma prioridade de governo naquele momento, né, algo que fique por mais tempo, porque às vezes, né, tem pessoas que elas acabam, né, saindo, né, existe essa troca de pessoas, assim como existe em qualquer setor, e aquilo acaba se perdendo. Então, você precisa enraizar, aquilo precisa realmente, né, engajar e mobilizar quem tem que ser de fato mobilizado e engajado para que aquilo permaneça. Então, acho que esse é um ponto. E aí, criar mecanismos para que quando aconteça essa troca, isso não se rompa. Então, Silvia, foi super importante que você falou, né? Às vezes tem isso. A gente vai lá, sensibiliza, né, treina, o agente que está ali na ponta, mas hoje ele está, amanhã é outra pessoa, né? Como é que a gente faz? A gente não vai também estar lá para sempre, treinando sempre todo mundo. Então, a gente também tem que criar esse mecanismo. Como é que vai ser uma forma, né, de que a pessoa que for sentar lá depois, ela sabe que agora, né, é daquela forma que ela vai seguir, né? Enfim, eu acho que tem muitos recursos, eu acho que a inovação social, ela é brilhante nesse aspecto, ela traz inúmeras possibilidades, né, de você realmente
trazer essa sustentabilidade para essas iniciativas, né? Por isso que essa cocriação é fundamental. E a cocriação de indicadores também, né? Os próprios indicadores e as metas, elas têm que ser feitas em comum, né? Não adianta só, né, nós aqui, né, do lado privado, saber onde a gente quer chegar. Onde eu quero chegar tem que ser onde vocês também querem chegar, porque vocês também vão ter, né? A gente vai se ajudar nessa medição. O que é possível, né? Eu não posso dizer sozinho o que é possível, né? A gente vai ter que fazer isso junto. Então, acho que esse era um Adriana, ponto eu também que eu vou queria trazer. considerar os seus pontos como os pontos que você trouxe como um resumo da tua fala, pode ser? Pode, claro. Então, eu só Então vou eu vou. acrescentar mais uma coisinha que é muito rápida, Vamos já que lá. é a última fala, porque só para uma coisa que eu acho que é muito bacana, né, e que a gente está o tempo inteiro aqui falando, né, de cocriação, né, de inovação e tal, como é você conseguir ultrapassar essa barreira, talvez, né, dessa insegurança que você trouxe no começo, né, de conflito de interesse, às vezes de uma má percepção. Como que a gente olha para o lado positivo e para a oportunidade, que é um parceiro privado, ele atuar na gestão da incerteza do parceiro público, né? A gente sabe toda a burocracia que o órgão público enfrenta, com licitação, enfim, processos que têm que ser cumpridos, né? Então, né, qual que é a grande beleza dessas parcerias? É justamente o parceiro privado ajudar o parceiro público a ele entender se aquilo de fato faz sentido ou não. E até eliminar uma compra desnecessária, né? Ele não vai comprar um aparelho, ele vai comprar vários aparelhos, né? Ele não vai fazer uma licitação para listar um, ele vai listar 1000. Então, ineficiência de recurso, né? Gastos, né, que não precisariam ser feitos, se a gente exerce uma parceria de antemão e a gente tem a possibilidade de testar aquilo, se aquilo realmente faz sentido, e aí sim, depois o governo dá a escala que só ele pode dar. Tá ótimo, acho que geraram boas reflexões. Vou passar a palavra para a Luísa. Luísa, olha só, vou compartilhar quanto tempo nós temos aqui. Temos 7 minutos. Então, a Vivi também fez um comentário, olhar a coerência e efetividade das parcerias, né? Muito legal. Vamos, então, nesses 7 minutos, nos dividir aqui e fazer as suas considerações finais ou trazer um comentário que você ainda não fez. Boa. Eu vou pegar alguns ganchos que foram falados. A Adriana trouxe isso de se é um desejo, né, que o projeto ele seja incorporado na política pública. É bem importante que isso seja alinhado no começo, para que a gente entenda quais são os mecanismos que a gente tem para isso. Então, eu vou dar um exemplo. No projeto de hortas pedagógicas lá de Osasco, um desafio que a gente tem quando implanta uma horta numa escola é quem vai cuidar dessa horta. Porque no mundo de quem não trabalha com isso, são os professores e os alunos que vão cuidar. Mas a vida real, isso não acontece. Isso acontece numa minoria de escolas, e normalmente dependendo de um professor ou de uma diretora engajada, que também quando sai, muda de escola, a horta morre. O que já existe? O que dá para fazer? Bom, as secretarias já têm um programa de trabalho e renda que chama POT, que é Programa Operação Trabalho. Como que eu faço para que um POT possa ser contratado pela prefeitura para cuidar dessas hortas nas escolas? Em Osasco chama Recomeçar esse programa, contrata pessoas em situação de vulnerabilidade para alocar em diversos serviços públicos. Em São Paulo, abriu o POT Mãe, que mães de alunos das escolas se candidataram para serem cuidadoras dessas hortas e vão receber uma bolsa da prefeitura para isso. Então, uma parte já está resolvida, né? O iFood não precisa mais investir na manutenção dessa horta, né? O cuidador já está garantido pelo poder público. Tá, o que não está, então? Insumo não está, né? Adubação, viver, tá. Bom, então vamos ver isso com a Secretaria do Meio Ambiente. Já existe algum meio público que é só a gente fazer o link? Então, é legal que os projetos já comecem sabendo todas as articulações que eles precisam fazer para eles continuarem. Muito legal. E aí, esse exemplo que a Adriana trouxe da formação, por exemplo, o caminho que a gente achou lá em Osasco, como a gente não conseguiu inserir uma formação dentro da Secretaria de Educação ainda, foi com a Faculdade Anhanguera lá, uma faculdade particular, que tem nutrição, que tem pedagogia, que vai assumir as formações anualmente dos professores e das merendeiras. Né? Então, essa formação está garantida e a continuidade prevista pela universidade, que tem os professores não rodam tanto, né?
e aí eu consigo, pelo menos até que isso vire política pública, né? Então, isso de você ir investigando quais são esses caminhos, eu acho muito legal. Muito legal, E uma coisa Luísa, que a que Adriana seria trouxe, uma articulação com foco na sustentabilidade, né? tá desde o início, do dia 1 do Isso. projeto, né? Isso já ser olhado. E uma coisa que a Adriana trouxe que é muito legal das parcerias público-privadas é a flexibilidade mesmo, né? Então, a gente precisa, às vezes, fazer uma compra de sacolinha para as pessoas levarem a colheita para casa. Se isso não estava previsto, foi um evento externo. Imagina para o poder público fazer uma compra de sacolinha de papel craft. Não vai acontecer, né? Mas o setor privado é isso, eles conseguem fazer rapidamente as compras, resolver os desafios e a flexibilidade de construir junto, né, no ponto da cocriação, desafios e rumos do projeto que podem mudar. Vou dar um exemplo que a gente está passando agora no projeto da Roche. O que aconteceu? O projeto ele tinha um público-alvo que eram pessoas da comunidade. A UBS indicou o grupo para a gente trabalhar. A gente passou o perfil dos indicadores que a gente quer coletar para o público-alvo e a gente também passou para os profissionais de saúde que estão envolvidos no projeto. Eu vou dar um indicador só para vocês. Consumo diário de fruta. No público atendido, 68% come fruta todos os dias. Nos profissionais da UBS, 14,3% comem fruta todos os dias. Falei para a Adriana esse dado hoje, porque a gente compilou isso no começo da semana, no final da semana passada, que a gente vai precisar rever o projeto, porque, na minha opinião, né, vamos ter a reunião de projeto agora. Minha sugestão, que ele seja meio a meio. Das 30 pessoas que a gente vai trabalhar, sejam 15 comunidade e 15 profissionais de saúde. Porque se a gente quer mexer em mudança de hábito, quem está precisando mudar radicalmente são os profissionais de saúde. E aí entra a inovação, porque talvez se fosse uma formação para eles, eles não fossem. Mas como é uma formação para a comunidade, e eles vão acompanhar, e a gente tem esse Eles jeito mudam. mais inovador de fazer, é o mesmo golpe que a gente dá no Pé de Feijão para os programas de voluntariado corporativo, que a gente leva o voluntário da empresa para fazer uma transformação na comunidade, mas no fim é para ele se transformar também, né? Não é o bem que ele está fazendo na comunidade, é para ele mudar a visão dele de mundo, do hábito, né? Então, é aí a gente também pensar nas estratégias que a gente vai trabalhar com esse público, porque talvez se a gente falasse, Karina, vamos fazer uma formação para os profissionais, a gente vai divulgar lá, não vai aparecer profissional nenhum, ou vão falar que eles não têm agenda, né? Então, quais são as estratégias que a gente vai precisar fazer para impactar o público, porque o nosso objetivo é a mudança de hábito, de quem... Vou ter que cancelar aqui, Luísa, Não, meu desculpa. tempo. Mas excelente, cuidando de quem cuida. Sim. Então, aqui 1 minutinho para a Silvia e 1 minutinho para a Karina, e a gente termina. Vamos lá, Silvia. Suas considerações finais. Ó, minha cabeça está brotando de ideia, tá? Então, já vou começar a procurar novos parceiros. Tá ótimo, esse é o motivo. E agradecer, né? É um prazer ouvi-las, é sempre muito bom poder ouvir gente tão experiente, tão capaz. E contar com essas parcerias, porque eu acredito nelas também, acredito que a educação, né, essa questão que a doutora Luísa coloca de a formação ser feita por uma escola de pedagogia, parece tão simples, né, ter esses profissionais preparados, né, também conta como estágio para eles, e a gente vai estar aí contribuindo com os horários de estágio que as meninas precisam, com as universidades que a gente tem, e a gente pode crescer muito mais nessas parcerias. Então, é um prazer estar sempre aqui com vocês. Muito obrigada, viu, Silvia? Muito bom mesmo. Karina, suas considerações finais. Eu acho que a sustentabilidade nos 2 projetos, ela se fez a partir da capacitação permanente que as 2 parcerias deixou, pois a gente co-criou capacitações. Então, essas capacitações, elas estão acontecendo a cada ano, então, sustenta um pouco essas implementações. Outra coisa é a linha de cuidado, que ela era invisível e ela passou a ficar visível dentro da UBS. Essa é a sustentabilidade. E deixa o legado para nós, né, a incumbência, a tarefa de mantê-la visível.
né? Hoje a gente visualiza a busca ativa, o diagnóstico, a estratificação de risco para a hipertensão, acompanhamento, né, as ações de prevenção e promoção. Então, ela fica visível para todo mundo, né? Então, essa é o grande legado que ficou, né? Essa sustentabilidade da gente deixar a linha de cuidado visível, né? Tanto para o DPOC quanto para as doenças crônicas não transmissíveis, que a gente trabalhou hipertensão, diabetes, obesidade e colesterol, né? Muito Então, legal, acho que Karina, foi sabia? isso. Bem legal essa visibilidade, né? Se perguntarem Uhum. assim, você trabalha olhando na jornada do paciente, você fala sim, mas você consegue ver que sim, que é Isso. verdade isso, né? Eu já Muito falo legal. dela, né? Eu já É, falo da jornada. Antes, muito não. legal. Ah, que linha de cuidado? Não, a gente não tem, né? Assim, Então, até tinha, mas tem eu no acho que ela não era tão protocolo. assim, né? Tão Isso. evidente. Muito legal. Bom, eu pessoalmente aprendi muito, anotei páginas e páginas aqui. Eu acho que todos nós aprendemos muito. Agradeço muito a confiança em ter me colocado na condução de uma mesa tão rica. E, Marca, eu devolvo a palavra a você. Muito obrigada a todos vocês pela contribuição.